você está inserido, você começa a se questionar: para quê? Para que isso? Para que tudo isso? Né? E eu fiquei pensando, a gente corre tanto atrás de coisas, sabe? Coisas para sobreviver, coisas para ter poder, pessoas para nos relacionarmos, para nos engrandecer ou nos levar até um ambiente de crescimento, mas crescimentos naturais, sabe? E eu fico perguntando que tipo de cristianismo eu estou vivendo. E eu vou falar por mim. Que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Se tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu quero, todos os meus objetivos estão relacionados a mim, não ao reino. Eu fiquei pensando, sabe? Eu tenho muitos sonhos no meu coração. Muitos sonhos que são para ajudar mesmo pessoas, né? Que são para transformar a vida de pessoas, para mostrar para as pessoas que elas são importantes. Não existe pessoas diferentes, não é porque alguém tem uma limitação, tem uma cor de pele diferente, nada disso importa. O que importa são pessoas. As pessoas são pessoas, são seres humanos e são dignas, precisam ser tratadas com dignidade, por mim e por todos. E só que assim, muitas vezes o sistema, o ambiente não faz com que essa discriminação ela se acentue ainda mais. E hoje a gente está vivendo uma humanidade assim tão tosca, tão cheia de mimimi, tão cheia de peso, sabe? Eu percebo que quanto mais se fala em não ter discriminação, quanto mais se fala em racismo, quanto mais se fala em pré-julgamento, mais acontece, mais está existindo. Parece que piorando, né? Parece que está até aumentando. E aí alguns dizem: não, só está apenas sendo revelado. Não concordo. Só que tudo isso é para quê? Sabe? Qual o fundamento disso tudo? Qual o propósito disso tudo? O que é que eu perco? O que é que eu ganho? Que tipo de cristianismo eu estou exercendo? Quem foi Cristo para mim? Cristo, o crucificado. Eu estou me crucificando em quê por amor ao reino? Porque Cristo se crucificou não foi por amor a gente, foi por amor ao Pai. Não estou dizendo que Ele não nos ama, mas foi por amor ao Pai. E eu ouvi uma frase de André Fernandes, do pastor André Fernandes, que isso me inculcou na cabeça, porque somou com tudo aquilo que eu já pensava, inclusive sobre mim. As minhas reflexões partem muito daquilo que eu vejo em mim. E cara, ele disse assim, no podcast, estava ele, Luiz Hermínio e Paulo Vieira, e ele disse assim: eu estou temendo, porque muitas pessoas estão entregando suas vidas a Cristo e estão amando Jesus, estão amando, se entregando a Jesus, mas elas não temem ao Pai. Elas amam Jesus, elas sabem que Jesus é um cara brother, né? Mas elas não temem ao Pai, elas não reconhecem o Pai em Jesus. E está distorcido isso, porque Jesus, você só conhece o Pai se for através de Jesus, mas Jesus só veio esse mundo para que nós tivéssemos acesso ao Pai, sabe? E a gente tem acesso ao Pai como um cara distante, ou como um cara ruim, ou como um cara que não merece o nosso temor, o nosso amor. Um cara que diz não o tempo todo, que só dá limite.
a gente compara o nosso Pai Celestial com o Pai terreno, e aí vem todo um problema. Então, que tipo de cristianismo, que tipo de Jesus nós estamos apresentando para as pessoas? Se nós somos a carta lida para aqueles que não conhecem, que tipo de carta nós estamos sendo, sabe? E eu olho para mim, cara, que tipo de carta eu estou sendo? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Será que as minhas ações revelam quem Jesus é? Será que as minhas palavras, seja com os de fora, seja com os de casa, revelam quem Jesus é? E eu confesso que eu vivo um dilema diário de estar sempre perguntando: Senhor, endireita meus caminhos, sonda meu coração, porque todas as vezes que eu olho para mim, cara, eu não vejo algo de bom, sabe? E a bondade que eu vejo em mim não vem de mim, vem do próprio Jesus, vem do próprio Espírito Santo. E eu fico assim: Senhor, será que eu estou te agradando? Eu não quero fazer nada para te agradar, no propósito, no fim de o Senhor me aceitar, porque eu sei que tu já me aceitaste, mas será que o meu coração está no lugar certo? Será que a minha mente, as motivações do meu coração estão verdadeiramente no lugar certo? Será que tudo que eu quero fazer, todos os meus sonhos que não são para mim, estão no lugar certo? Por que eu quero as coisas que eu quero? Por que é porque o Senhor transformou o meu coração, ou é porque eu quero ser importante, sabe? E aí eu fiquei pensando, na hora que eu fui tomar um banho, pensando, né, sobre essas coisas. E na hora que eu fui tomar banho, eu comecei, né? Poxa, Thomas Edison foi um cara extremamente importante para a humanidade. Santos Dumont, Einstein, tantos físicos, Platão, Sócrates, fizeram a diferença na humanidade, porque eu sempre falo isso, que nós nascemos para fazermos a diferença na humanidade. Só que eu fiquei me perguntando, eles fizeram de fato? Hoje nós usufruímos muito do que eles fizeram, né? Tanto na área filosófica quanto no aspecto natural. Mas, e eles? Sabe? Será que no final de tudo, quando Thomas Edison viu que a luz estava acesa, né, que a lâmpada estava acesa, perdão, que foi um dos eventos que eu acredito que deu mais dificuldade para ele, será que ele se sentiu realizado? Será que ali ele olhou e disse assim: cara, eu tô feliz comigo mesmo, sabe? Será que ele morreu feliz? Será que ele morreu inteiro? Eu ouvi de uma pessoa próxima que o nosso maior inimigo é o nosso último sucesso. Porque chegou ali, você estagnou, mas eu quero ter sucesso para o mundo, ou eu quero ter sucesso para o reino, sabe? Eu ensino no Start, né? É um curso que nossa igreja tem. Eu fui salvo de quê? Eu fui salva da morte eterna, ensino e tal. Mas a grande pergunta é: eu fui salva para quê? Sabe? Essa é a pergunta que precisa ter resposta. Eu fui salva para quê? Qual o intuito de eu ter sido salva? Simplesmente para entrar no reino dos céus? Simplesmente para ter uma vida eterna? Isso é muito pouco. Isso é medíocre. Isso é banal. Isso é egoísta. Eu fui salva para quê?
para indo levar o evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, e eu tô fazendo isso. Eu tô indo. O meu serviço se restringe a cumprir os ritos da igreja que eu congrego. Onde eu vou, eu tô levando. Será que as pessoas olham pra mim e dizem: eu vejo Jesus em você? Não por causa da minha eloquência em falar, não por causa da minha forma de ensinar. Isso a gente aprende. Mas eu vejo Jesus em você nas minhas ações, mas principalmente nas minhas reações. Será que a minha boca revela quem é Cristo? Será que a minha fala, os meus pensamentos estão alicerçados com a eternidade, estão alinhados, aliás, com a eternidade? Será que o Espírito Santo verdadeiramente age em mim como deveria? Será que eu permito? E eu olho para os heróis da fé, eu olho para os precursores do caminho. Cara, quando eu olho para eles, eu me sinto nada. Quando eu vejo que Pedro e João, ficaram felizes em terem sido açoitados por amor a Cristo. Quando eu olho para a vida de Paulo, ele abandonou tudo, ele largou tudo. Ele largou carreira, ele largou prestígio, ele largou tudo, família, possibilidade de construir família, tudo, porque simplesmente ele olhou para Jesus e ele amou Jesus. E ele sofreu, e ele se agradava em sofrer, e ele não desistia. Tantos outros que, quando você vai lendo, sabe, Atos, as cartas, e você vai lendo nomes que até então desconhecidos, nomes que sofreram, nomes que pagaram com o preço de suas vidas para que o evangelho chegasse até nós. Nós somos frutos do sangue de muitos mártires. E aí, quando simplesmente alguém chega para mim e fala mal de mim, quando alguém questiona alguma coisa que eu falo, ou diz que eu sou louca por causa da minha fé, normalmente são pessoas que a gente gosta, né? Eu fico triste, me escondo, desacredito. Que tipo de crente eu tô sendo? Que tipo de cristã eu tô sendo? Mas principalmente que tipo de filha para Deus eu estou sendo? Porque eu faço uma comparação entre Deus e eu como mãe. É lógico que não chega nem perto do amor dele, mas às vezes os meus filhos me aborrecem tanto. Às vezes eu olho pra eles e digo: poxa, mas eu faço tudo, velho, que tá ao meu alcance. Eu me dedico, eu me dou. E cara, a reciprocidade é zero, sabe? A obediência é zero. A inconstância é tremenda. E eu não tinha como conhecer a Deus sem ser mãe. Eu tinha que ter sido mãe mesmo para conhecer a Deus. Porque quando eu faço essa comparação, eu olho para mim como filha de Deus. E eu percebo que eu nunca serei a melhor filha do mundo para Ele. Porque não tem como eu agradá-lo mais do que Ele pode fazer por mim. Mas eu percebo que a cada dia
sorriso dele vai diminuindo em relação a mim. E não é pelas coisas que eu faço, gente. Não é porque as pessoas dizem assim, ah, mas você tá servindo. Cara, isso é pouco. Isso é pouco. Eu queria dedicar a minha vida por amor ao evangelho. Queria eu. Felizmente, eu não posso. Mas não é isso, é relacionamento, sabe? Que tipo de relacionamento eu tenho? Ah, chegar, ai pai, obrigada, não sei o que, ai pai, pedir, sabe? Mas eu olho assim pra mim, e eu conversando ontem com minha filha, eu fiquei vendo, né? Os meus filhos não gastam tempo em conversar comigo, em saber de mim. Muitas vezes eu falo pra eles, assim, de forma aleatória, sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre o que eu tô pensando, sobre o que eu quero. Mas eles não procuram saber isso de mim. E aí, quando eu reflito sobre o que os meus filhos estão fazendo comigo, eu percebo que eu faço a mesma coisa com Deus. E é isso, são algumas reflexões. E eu sei o que eu tenho que fazer, que é buscar estreitar esse relacionamento com o Senhor. Entender que Ele é o Deus que dá todas as coisas, que Ele se agrada em dar. Ele fica feliz em nos fazer feliz. Mas que dar risada com Ele, chorar no seu colo, ouvir as coisas que Ele tem para falar, compartilhar dos seus segredos, sabe? Eu penso, Abraão, Deus diz que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, mas ele resolveu compartilhar de algo que ele ia fazer com Abraão. Que coração Abraão tinha? Eu sempre me pergunto, sabe? Qual era o coração de Abraão para Deus? Para Deus compartilhar com ele os seus segredos. O que era que Moisés tinha que Deus falava com ele face a face? Como era o coração e o proceder de Davi diante de Deus? Que Deus chegou a dizer que ele era um homem segundo o seu coração, sabe? Deus amou Davi de tal forma que o filho dele veio da linhagem de Davi. E não é? Por que que eu não tenho? Por que que eu não sou? E por que não eu? E é isso. Talvez você esteja pensando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, ou vivendo o seu evangelho, o seu cristianismo bonitinho, de falando, mas de relacionamento distante, sem intimidade. E assim como eu hoje parei para refletir sobre isso e tô vendo onde está o meu estádio, onde eu caí, como eu caí, e eu verdadeiramente, publicamente decido voltar para o lugar de onde eu caí e refazer a minha caminhada com o próprio Deus. Eu te convido a fazer o mesmo, refletir sobre quem você é, sobre quem Deus é para você, quem Deus é para você. Não é o que Deus faz, não é como você vê Deus, é quem Deus é para você. Ontem eu fiz essa pergunta para minha filha e ela disse: Deus é soberano. Para mim Ele é soberano. Para mim, Deus, Ele é todo poderoso e Ele pode fazer coisas inimagináveis. Mas às vezes o significado desse todo poderoso, ele fica distante daquilo que eu acredito, daquilo que eu falo e daquilo que eu vivo. Leia as Escrituras, ore, convide o Espírito Santo para estar com vocês.
Leia o livro Bom Dia Espírito Santo. Eu ouvi esse livro e achei maravilhoso. E se relacione com seu pai. Se relacione com seu irmão mais velho. E se relacione com seu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.